Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus apagão de energia elétrica! Está começando mais um programa Rolê ICL. Para você que tem energia elétrica em São Paulo, está podendo assistir este programa ao vivo para o Brasil e para o mundo. Estamos 11 horas e 28 minutos para o país e o planeta e o universo conhecido nas redes sociais, nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV, para Sobradinho, para Porto Alegre, para você que está assistindo em todas as redes sociais aqui do nosso ICL. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando hoje o programa para falar sobre o apagão em São Paulo. Amigão, tem 500 mil pessoas ainda estão no escuro. Pela responsabilidade de quem? Pela responsabilidade de Ricardo Nunes. O André Graziano ficou sem energia elétrica. Ficou 60 horas o André Graziano sem energia elétrica em casa. A culpa é do Ricardo Nunes, a culpa é do Tarcísio, a culpa é das árvores, as árvores somos nós, a culpa é do fio, a culpa é da Enel, a culpa é sua que está assistindo este programa. Vamos debater isso no programa de hoje, até ao 12:30, hoje com convidada especialíssima. Teremos Beni Brioli, vereadora de Niterói, no Rio de Janeiro, reeleita. Niterói que tem um segundo turno com um bolsonarista ferrenho lá, o Carlos Jordi. Está no segundo turno em Niterói. Vamos falar com a importância da resistência de figuras como a querida Beni Brioli, que veio hoje aqui no nosso programa. Falaremos sobre eleições municipais, sobre campanha. Parece que tem jogo em Natal, viu? Parece que tem jogo em Fortaleza. Talvez aí uns lugares que a gente não esperava tenha a vitória do campo progressista. Talvez tenha jogo em São Paulo com essa história aí do Ricardo Nunes gerindo a crise do apagão, que nem a cara dele aqui em São Paulo, mas falaremos sobre vários assuntos como estes, crocantes hoje, com ele, que é o nosso bombonzinho crocante, aquele que é o último da caixinha, mas que a gente come do mesmo jeito, o Vitão. Oi, Vitão, tudo bem? Bom dia, William. Estou me sentindo muito, não esperava. Sabe aquele bombom crocante? É sempre o último que sobra, né? Mas a gente come. Não, tudo bem, pode comer. Bom dia, Will, bom dia, chat. Hoje, nessa segunda-feira, sem energia... Por isso que tá escuro aí? Por isso que tá escuro, não tem energia no ICL, só tem aqui, no computador. Hoje eu trago o filme Kung Fu Panda 4, que saiu na fofo. Prime Video. É muito bom, é legalzinho. Os outros são melhores, mas esse é divertidinho. E é isso, quem tiver energia pode assistir, quem não tiver energia pode xingar o Ricardo Nunes lá no Lançou Instagram. só agora? Lançou esse ano, aí saiu agora. Não sabia. Ah, é legal. Vocês vão ficar conversando? Só pra saber. Sim, Qualquer coisa eu saio. É a nova dinâmica do Vocês ficam programa. batendo Sim. papo. Legal, achei legal a dinâmica. Bom dia, Will. Ai. E o Guga Noblar veio? Tem energia elétrica no Distrito Federal, Guga Noblar? Você tá aqui com a gente com a mesma camisa verde de todos os dias, que parece que é a única que você tem agora? Meu Guguinha, bom dia pra você, meu amor. Bom dia, meu príncipe. Qual foi o filme que o Vitão indicou? Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4. É uma loucura Putz. nova. Vamos prestar atenção, Aí sim, Guga? Não, porra, Kung Fu Panda 4. É 4. Você sabe que a continuação nunca dá certo. Ele tá te indicando a quarta continuação, não vai prestar. E vocês estão Mas vendo... a animação às vezes dá certo. Tipo Toy Story, por É. exemplo, os últimos são legais também, eu gostei. Você vai falar que Shrek 2 é ruim? É. É uma continuação. E aí? O 2 é bom, o 3 já é ruim. Não, O 4 3 é é péssimo. 4 é horroroso, é verdade. Então, assim, é improvável que dê certo esse filme, mas tentem assistir aí, me digam depois aí no chat o que vocês acharam. Vim de Verde Esperança, que é o que tá faltando em São Paulo. Né? São Paulo tá sem luz. Miami hoje tá com pena de São Paulo. A galera de Miami tá falando, porra, tu viu São Paulo? São Paulo tá pior do que a Flórida, que foi por onde passou o furacão. Lá já tem menos gente agora sofrendo com falta de energia do que Sampa. Claro que a culpa é do prefeito. Faltou também, né, se adequar aos novos tempos. Não dá mais para ter energia elétrica passando no poste. Poderia ter... faltou o fio terra, no caso, né? O fio aterrado. Que isso? Fio aterrado à terra. Nossa, 11h32, Guga Noblar. Não chamei nem a vinheta. Roda a vinheta na cara do Guga, porque não dá. Roda a vinheta na cara do Tá menor. Segunda-feira, Segunda-feira, 11h32.
o Guga Noblar já meteu o fio terra. Mas como o Guga estava adiantando, São Paulo sem energia elétrica. Guga, na sexta-feira, eu saí de casa, eu moro em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, estava indo para a casa do meu melhor amigo, Dimitri Salles, que mora em Perdizes, ali na zona oeste de São Paulo. Saí de casa tranquilo, o céu meio nubladinho, nada de anormal para São Paulo. Quando eu cheguei lá, Guga, juro por Deus, eu achei que era um furacão que estava passando pela cidade. Minha mãe me ligou desesperada, porque lá na zona sul o estrago foi pior. Coisa voando, carro não voa, mas moto caindo, vidro quebrando, criança de colo correndo. Criança chorando. Olha isso, Guga. Isso aí foi num shopping center em Santo André, na Grande São Paulo. Não parece furacão isso aí, Guga? Olha isso aí. Se você falar que é a imagem lá do Milton na Flórida, você não vai acreditar que é a imagem do Milton? Olha isso aí. Esse é o Milton Nascimento. Beleza. Exceto porque tinha um Ford K passando ali, mas fora isso... que eu não vi nada, tava chovendo. Quando eu acordei, eu vi que tinha chovido. Eu não vi nada. Beleza. Não fiquei sabendo. É droga, né? É droga. Cuidado com o que você tá falando. Mas aí, Guga, na noite de sexta-feira, dia 11, depois de uma forte tempestade, São Paulo ficou sem luz. Total de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz após as chuvas, mas fique tranquilo que o prefeito Ricardo Nunes está aí para trabalhar, né? Ele vai acionar o prefeito de São Paulo, que a gente não sabe quem é. Ainda hoje, Guga, hoje de manhã, cerca de 500, aliás, até a noite de ontem, mas hoje de manhã era mais ou menos esse o número, 537 mil clientes da Enel estavam sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Ainda há relatos de moradores sem luz. Agora, a gente recebeu durante o N1 hoje um monte de gente falando em vários lugares de São Paulo ainda sem energia elétrica. Roda esse vídeo com áudio. Olha o som que é tipo desse vídeo. Olha isso, Guga. As pessoas correndo embaixo ali, ó. Assustador, Guga. E aí, ó. E aí, a gente vai trazer daqui a pouco, ó, o pessoal indo carregar. Eu ontem também eu andei de metrô. Nas estações de metrô aqui na linha Lilás, Guga, que é a linha que liga a Zona Sul até a região central, todas as tomadas ocupadas por gente carregando o celular nas tomadas do metrô. O caos se instaurou em São Paulo. E a gente lembra que o caos aconteceu em novembro do ano passado, não fez um ano daquela tragédia toda. De novo, São Paulo imersa no caos. E cadê o prefeito, Guga? Cadê o prefeito? Tá culpando os outros. Cadê o prefeito? Tá tentando de todo jeito se esconder da culpa e da responsabilidade. Não tá tendo como explicar o que está acontecendo se ele realmente se ater aos fatos, se ele falar a verdade, que a culpa, obviamente, é da falta de política que tenta, de alguma maneira, se precaver a isso. Não poda a árvore, não tem o aterramento de fios elétricos, não é bem o fio terra, mas é o aterramento de fios elétricos. A gente está ali numa situação que é recorrente, todo ano acontece algo desse tipo. Então é normal em São Paulo e vai ser cada vez mais normal, só que o prefeito é um negacionista, não poda a árvore, não se preocupa com a questão da falta de compromisso da Enel, que é a responsável por distribuir energia. Aí agora, quando estoura a treta, aí sim ele começa a tentar apontar os culpados, apontar para a Enel, apontar para o governo federal, para tentar tirar a responsabilidade dele. Quem é o prefeito é o Nunes, quem não fez foi o Nunes. Ô Guga, eu ontem eu estava voltando para casa à noite, eu fiz um vídeo, olha como estava a Avenida Santo Amaro, que é a avenida que eu levo para ir para casa. Ontem à noite, olha aí, nenhuma luz, Guga, nenhum semáforo, semáforos todos apagados, o caminho inteiro, árvore caída, tudo apagado. Isso não foi sábado, foi ontem à noite, ali na Avenida Santo Amaro, na Zona Sul. A Enel disse que, no sábado, disseram que não tinham previsão para retomada total do reabastecimento. Abre aspas aí para o Guilherme Lancastre, o presidente da Enel em São Paulo. Não é questão de não saber e não passar. E não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. A gente tem consciência do transtorno causado por eventos como este e sabemos da nossa responsabilidade. Sabem mesmo? Vamos trabalhar de forma incansável para reconectar
todos os nossos clientes, disse aí o Lancastre. E ele ainda culpou, Guga, a culpa foi de quem? Sabe de quem foi a culpa, Guga? Do vento. Do André Graziano também, mas do vento. Ele falou que as rajadas de mais de 107 km por hora foram responsáveis pelos transtornos ocorridos. Segundo a ANEEL, né, a agência reguladora da energia elétrica, a resposta da Enel ao apagão ficou bem abaixo do esperado, criando um caos em São Paulo neste final de semana. E aí, Guga, a galera flagrou os caminhões parados no pátio da Enel, da Enel, olha aí, ó. Isso aí foi um flagra, acho que foi feito pelo Metrópolis ou pela Globo, eu não lembro. Foi pelo Metrópolis ou pela Globo? Eu falei 2, você falou isso. Pelo que eu entendi, foi pelo Metrópolis. Pelo Metrópolis, eu entendi que foi... Mas enfim, foi furo de alguém aí. Guga, quem diria que privatizar a energia elétrica, mandar embora um monte de funcionário, não contratar de volta, não fazer os investimentos necessários, quando acontecesse um cataclisma, como aconteceu na sexta-feira, ia dar ruim. E lembrando, Guga, já aconteceu em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, a gente ficou 72 horas sem energia elétrica em São Paulo. Agora, tem lugar que já está 60 horas, já está 72 horas de novo sem energia elétrica, Guga. E aí, não acontece nada. Nada. Se repete o caos. E aí se repete a mesma cascata. Da outra vez ele também culpou a árvore, culpou o temporal, culpou a Enel. E nada aconteceu. Novembro do ano passado, galera, um ano praticamente, um ano depois, com a mesma historinha, não foi capaz de fazer nada em um ano, Ricardo Nunes. Porque você, primeiro, é um incompetente, depois não é prioridade. Desde quando o meio ambiente é coisa de esquerdista? Aí sim, privatizar e passar o controle de algo estratégico como energia elétrica para a Enel, aí sim é coisa de Ricardo Nunes, de liberal, que é o que, de fato, o Ricardo Nunes é assim que ele se comporta na política, é para isso que ele serve. Ele não está ali para se preocupar com essa questão do meio ambiente, da mudança climática, das consequências que isso pode trazer para São Paulo, e está mais uma vez escancarado a falta de cuidado dele com essas questões, né? Tá aí ele tendo que mais uma vez culpar a Enel depois de 11 meses em que ele realmente atuou da mesma maneira, né? A mesma cascata se repete menos de um ano depois. A Manu Cuenca diz aqui, que show do apagão é esse? O Thiago Rossi diz, Guga, vem dar curso de fio terra pro Nunes. Que isso? O Morfábios, a Enel vai trabalhar para plugar todos os fios terra. Tá plugando, viu? Epa. O Gabriel, não tem funcionário para dirigir esse monte de caminhão que tá aí só para compor o patrimônio, é verdade. A Regina Massarante, certo estava a Dilma, se tivéssemos estocado o vento não teríamos esse problema agora. A Luciane Brandalize, muda logo de Enel para Anal, já que estamos todos tomando PUC. O Fernando diz, Laurinha, me arruma 40 gramas desse aí, preciso dormir. Inclusive, o Carlos Eduardo diz, tá aí a resposta para quem pergunta, quem fuma 200 baseados? A Laura Couto, que dormiu a noite inteira. Mano, juro por Deus, o Alexandre, não vi nada. Isso é droga. O Alexandre Silva diz que está sem energia até agora. A Fátima 1 também está sem energia, mora perto do Palácio do Governo. A Liz Longo diz, no meu prédio em Sorocaba estourou uma porta de vidro, a coisa foi feia por aqui também. E diz que ficou sem luz lá também. E o Nelo DVN diz, Guga com o seu traje de chroma key, a gente tem que botar alguma coisa para rodar aí na roupa do Guga Noblar. Ô Guga, o Ricardo Nunes fez o quê? Quando a culpa é sua, você faz o que com a culpa? Você bota em quem você quiser. Então o Ricardo Nunes botou a culpa inteiramente na Enel. O atual prefeito postou vários vídeos nas suas redes sociais dizendo que estava trabalhando ativamente no dia do blackout e postou um pronunciamento oficial que sobrou até pro Lula. A culpa passou a ser do Lula, Guga. Vamos ver o Ricardo Nunes aí. 2.000 homens trabalhando na cidade toda. Olha a roupinha da Defesa Civil. A Enel, o colete dando fedendo problema pra nossa naftalina, cidade. O coletezinho da Defesa Fui Civil. para Brasília, entramos com ação judicial, fui na justiça contra a Enel. mesmo que o Dória A Enel usava. é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União reclamando, fui no ministro, apresentei nossas queixas, levei representação e mais uma vez a Enel deixa a cidade nessa situação. Mas a prefeitura toda trabalhando a noite inteira para poder Mais uma normalizar a vez a cidade. Enel, que a gente elegeu. Ah, claro, a gente votou na Enel. E aí, Guga, o coletinho, né, é daquele clássico azedou o pé do frango starter pack. Olha, todo mundo mete o coletinho ali, ó.
Cláudio Castro, Eduardo Leite, o Meu Sebastião Deus, o que Melo. aconteceu com o Cláudio Castro nessa foto? E o Melo? Guga, é isso aí. Pra ter uma ideia, nem o furacão Milton, Guga, quando você falou pra gente, nem o furacão Milton deixou tanta gente sem energia elétrica. Rodou semana passada, o Milton passou por lá, o número de pessoas prejudicadas chegou a 1,35 milhão de pessoas, e aqui foram 2 milhões de pessoas. A questão que fica é, privatiza que melhora, Guga? A culpa é toda da Enel? A poda das árvores e a retirada de árvore que está em risco de cair, é a Enel que faz também, Guga Noblar? O semáforo, Guga, o semáforo quem cuida é a Enel? É a Enel, Ricardo Nunes. Caralho, o pessoal vai reeleger esse sujeito. Vai reeleger aquele outro ali da foto, que é o Sebastião Melo, que tá do lado do Cláudio Castro aí embaixo, que é o prefeito de Porto Alegre. Tudo reeleito as desgraças, inclusive. Nada, tudo desgraça, velho. Um é responsável o tempo inteiro por esse caos aí de São Paulo, nada faz, fica culpando a Enel. A culpa é da Enel, faz um videozinho com um colete do Dória, um coletezinho ridículo, para parecer que tá trabalhando, para parecer que tá preocupado. A culpa é da Enel, só querendo se esquivar. O outro é o responsável pelo alagamento em Porto Alegre, deixou de fazer reparações que tinham que ser feitas naqueles sistemas lá, que eram para alertar sobre a chuva ou para impedir, para barrar os alagamentos. Ele nada fez, você viu o caos que foi, vai ser reeleito. O Eduardo Leite também, o governador, né, do Rio Grande do Sul, junto com o Sebastião Melo, também é o culpado por isso. E aí tem o Cláudio Castro nessa foto, que é uma piada, que é um sujeito que também virou governador por acaso, né, por conta de um outro que foi preso e que foi depois tirado do carro, mas é um sujeito que esses dias, eu não sei se a gente vai passar esse vídeo, acho que não, porque eu vi o roteiro, não tá no roteiro. Caramba! Você viu o roteiro? Por isso que choveu em São Paulo sexta-feira, velho. Viu o roteiro? Caramba! Como que você viu o roteiro se eu nem te mandei? E aí fica a pergunta. Saberemos agora se eu tô chutando, jogando verde ou não. Cláudio Como Castro, você viu se eu não te mandei? Só falta estar no roteiro, aí eu tô ferrado. Cláudio Castro é um cidadão tão patético que agora tá rodando um vídeo dele em que ele mostra uma frota de carros secretos que eles estavam comprando para operações secretas da polícia no Rio de Janeiro. Operações secretas, carros que, portanto, não poderiam ser mostrados para operações em que eles estarão paisana. Ele faz um vídeo, botou no YouTube. Olha eu aqui com os carros que a polícia vai usar. Então, isso aí não tá no roteiro. Castro... Sabe por que isso não tá no roteiro, Guga? Porque aconteceu há 15 dias atrás. Foi há 15 dias atrás e não entrou no roteiro. Eu só sei o que passa no programa. Como eu não tinha visto ainda aqui no rolê... Acho que o Guga podia fazer tinha o roteiro visto de esse amanhã. vídeo. Guga, o que você acha? Eu acho que freestyle, né? Olha, Laurinha, jamais. Ninguém é capaz de fazer um roteiro como a Laurinha. Esse roteiro maravilhoso que segura esse... bom. Ô, Guga, você está mudando de assunto sobre o programa? Posso voltar para o roteiro que você não leu? Porque o Ricardo Nunes, a gente não sabe onde ele está agora. O Ricardo Nunes está... Mas no ano passado, quando choveu, que só caceta aqui em São Paulo, em novembro, você lembra onde o Ricardo Nunes estava? Ricardo Nunes foi para a Fórmula 1 e para o UFC. Em novembro do ano passado, de estar fechando projetos importantes para o Brasil. Estava no camarote da Fórmula 1 e no camarote do UFC, o Ricardo Nunes. E aí a gente pergunta, por que passou um ano e não aconteceu caceta nenhuma? Porque o prefeito estava fazendo isso aí, Guga Noblar. Ali na baladinha, a mulher dele, né, ela gosta de Porsche, ele gosta de camarote de grandes eventos, Fórmula 1, né, eles gostam muito de carros de marca, né, pelo jeito não vão perder a Fórmula 1, só porque São Paulo está um caos, só porque as pessoas estão sem energia elétrica, sofrendo em casa. O prefeito vai deixar de ir para a Fórmula 1. Eu entendo, Ricardo Nunes. É uma questão de prioridade, né? Prioridade é Fórmula 1. Sim. E falando em prioridade, hoje eu falei no nosso N1 de manhã que a Enel está dizendo, aliás, o Tarcísio está culpando o Nunes está culpando a Enel está culpando a árvore e o poste, e está dizendo que, mas os fios não foram enterrados. Sabe desde quando tem um projeto para enterrar fio em São Paulo, Guga? Em 2005, o então prefeito José Serra assinou o projeto de lei para que isso fosse feito. 10 anos depois, o Haddad, em 2015, tá vendo a data ali, 2015, o Haddad anunciou o plano para cumprir a lei que o Serra tinha aprovado lá em 2005.
Só que aí o projeto foi barrado pela justiça, Guga Noblar. Sabe quem entrou na justiça para barrar o projeto? A concessionária de energia elétrica, Guga. As concessionárias não queriam. Porque disseram que ia ser muito caro. Ia levar Olha a blusa do 33 anos. Bonito. Aí, ó o Guga. Ó, a blusa de chroma key. É isso aí, o Guga veio com a blusa de chroma key. Muito obrigado. Olha. Muito bem, muito bem. Muito bem, Vitão. Muito, muito perspicaz. Só fazer um teste Obrigado. aqui. Tá vendo como é que era caô, aquele negócio que vocês falaram, que era do Google? Não tá rolando os efeitos. Aí, Guga. Aí, ó. O coração. Aí, o editor colocou. O Obrigado. editor colocou. Mas vamos lá. Tá bom. E aí, Guga, desde 2015 tem o projeto. Só que aí as empresas de energia elétrica não queriam porque ia ser caro. Caro tá pro André Graziano que tem que jogar fora metade da geladeira dele. Caro tá pra dona de casa que mora lá em Santo Amaro, lá no Grajaú, lá no Campo Limpo, e teve que jogar fora a geladeira inteira porque estragou. Caro sou eu, o otário aqui, que meu notebook queimou. Vou ter que entrar na justiça pra essa desgraça dessa aí não pagar um notebook novo pra mim, senão você não tem que fazer vaquinha aqui pra comprar um notebook pra mim novo, que você não tem como trabalhar. E aí é isso, Guga, aí a gente tem que ficar, tipo, à mercê dessas... de uma concessionária que não cumpre seu trabalho, o governo do estado não faz seu trabalho, a prefeitura não faz trabalho, e a gente fica aí que nem otário, Guga Noblar. A gente fica como um otário sempre, enquanto o prefeito Nunes tá brincando de assistir evento de porrada, tá brincando de assistir Fórmula 1. É isso, velho. Quem tá ali na base da pirâmide sempre se ferre, e sempre sobra para quem tem menos poder, para quem tem menos dinheiro, para quem é marginalizado. É assim que é o jogo. Meu Deus, eu tô passada. Competente. Como é que São Paulo vai eleger um sujeito desse, cara? Vai reeleger um sujeito desse? Isso é aquele imponderável que tem até potencial de, quem sabe, influenciar na eleição. Porque a eleição parece decidida, né? O que pode, talvez, dar uma chance para o Boulos vencer é aquilo que é imponderável, que não tem o que ser feito. Como, por exemplo, uma chuva que acaba deixando São Paulo no escuro, né? Como é esse caso. E a depender do tempo que vai demorar para se retomar de fato essa questão da energia em São Paulo, isso pode até ter um custo eleitoral. O medo do Nunes é só esse, né? É o custo eleitoral. É por isso que ele está tentando se livrar, está tentando culpar até o Boulos, se puder, ele culpa. A culpa é do governo, a culpa é da Enel, a culpa é do Boulos, a culpa só não é dele, que é o verdadeiro responsável, porque tem esse custo eleitoral. O Boulos, inclusive, já está aproveitando de maneira muito inteligente, é claro, para dar uma descascada no Ricardo Nunes. Vamos ver, o Boulos tem feito vários vídeos sobre o assunto, vamos ver um deles que o Boulos postou hoje cedo. Estamos aqui com uma árvore caída. Nada pode ser feito. Terceiro dia que milhares e milhares de pessoas estão sem luz em São Paulo e que milhares e milhares de pessoas não recebem resposta. Na Vila Natal, na Café Natal, caiu em cima de um carro na sexta-feira, às 7 e pouco da noite, durante a ventania, e já foi feito pedido algumas vezes, mas não teve a remoção da árvore. O carro está aí, bem seguro, só que o seguro não pode fazer nada enquanto não remover a árvore. E nem como remeter o protocolo anterior da sexta, porque eu tá aqui esperando. E aí, Guga Noblar, tá bom, já entendeu o caos em São Paulo, o Boulos aproveitando. A gente falava, Guga, qual que é o primeiro assunto do nosso horário eleitoral? Não é São Paulo? Roda a vinheta que eu entro no assunto lá, roda a vinheta do horário eleitoral, que eu já entro na... Pra gente entrar na outra pauta, Guga, a gente falava aqui que a situação do Boulos é difícil em São Paulo, não é fácil, né? O Boulos conseguir reverter a situação, mas sempre tem o imponderável. Eu acho difícil esse episódio fazer com que o Boulos consiga virar o jogo, mas bem aproveitadinho, batendo no Nunes nas periferias, que estão sem luz até agora em São Paulo, dá pra puxar uns votinhos aí, né, Guga? Claro, né? Pô, imagina, você passando por uma situação dessa, tem que subir 12 andares, porque não tem elevador há 3 dias já. E sua avó, alguém da sua família que é mais idosa, enfim, não consegue sair de casa porque não tem mais luz e não consegue descer da casa, não consegue sair do apartamento. É uma situação horrorosa, você perde... O André Graziano perdeu metade da geladeira dele, o que significa 3 meses da minha geladeira aqui em casa. 3 meses jogada fora, é muita Sua coisa. Sua geladeira parece Antártica, Hugo. Tem água e peixe. E gelo. Tá?
Tá ficando ruim pro Nunes, cara. Vai custar alguma coisa, mas claro que não é o suficiente ainda para mudar uma eleição. A não ser que não volte a luz até o dia do pleito mesmo. Ficar 3 semanas sem luz. É uma coisa que vai ser tão martelada, tão jogada nas mídias, enfim, tão explorada também, que se demorar muito, quanto mais demorar, mais voto vai custar. Mas é claro que não é o suficiente para mudar ainda o destino dessa eleição. São 20 pontos de diferença no Datafolha. A rejeição também a do Boulos está 15, 18 pontos a mais do que a do Nunes. É nisso que ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar na rejeição do Nunes, que pode subir com esse episódio, e tem que diminuir a dele. É muito difícil diminuir a rejeição. É muito mais fácil aumentar a rejeição do seu rival do que diminuir a sua. E ele tem mais de 50% de rejeição. Esse trabalho de diminuir a rejeição dele é o que é o mais difícil. Aqui no nosso chat, o Che diz, Guga atualizadíssimo, sempre vem, o Guga vem com as coisas assim de 10 anos atrás. O Juliano Marques, Guguinha tem o dom da premonição do roteiro, já que lê o roteiro, ele não lê, né? Ele tem acesso, viu? Só não lê porque ele não quer. Francamente. A Ana Gutierrez diz, se você podar uma árvore por conta própria, a multa chega rapidinho. Aí chega antes da Enel. Pode ter certeza. O Giba Oliveira diz, a desculpa sempre será, ficamos sem luz, mas evitamos o comunismo. O Beicico do Moro. Eu amo que a Laurinha, sendo uma baby de 20 anos, uma nepo baby, inclusive, de 20 aninhos, põe ordem nesse programa inteiro. E o Fecop, posso mandar o roteiro? Sua mulher tá aí do seu lado. Mulher tá aí do seu lado. O Liz Longo, 1 ano esperando a subprefeitura do Butantã podar árvore. Pra podar árvore errada. Longo? Oi? Liz Longo? Liz Longo, é o nome. Liz Longo? Interessante, família longa. Você vai rir da... Eu queria ter esse sobrenome. Eu, na 5ª série, com esse sobrenome, eu fazia um estrago. Por alguma coisa ser longa aí, né, Guga? Pelo menos o sobrenome. Raíssa Pop, um beijo pra você. Ela tá aqui falando que Guga verde. O Guga tá verde porque ainda não caiu do pé. Não caí mesmo, nunca caio. E o Juliano Marques tá aqui sempre me dando uma moral, falando que eu posso tudo. Eu posso tudo no programa. Não pode. Adoro você, Juliano. Te amo, Juliano. E Denise Saltiel, um abraço e um beijo. Posso continuar o roteiro? Gentileza. E em meio a esse caos, Guga, o Datena publicou um vídeo declarando apoio ao Guilherme Boulos contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, no poder público. Eu apoio o Boulos. Tem o vídeo do Datena. O Datena envelheceu 108 anos nessa campanha. Olha o Datena como tá, Guga. Infiltração do crime organizado. Meu Deus do céu, velho. Contra a infiltração do crime organizado. E ele tava um pouco breaco. Ele tava um pouco breaco, não tava? Eu espero que seja isso. Ou tá breaco, ou chegou que torna a Alzheimer. cidade problema de São mais Paulo, grave, eu não sei. Espero que Por seja. que tá olhando pra baixo? São Paulo, Não que sei. torna o país. Ele é Você já velho, viu? ele não sabe lidar com tecnologia. Ele Nós tá... não queremos isso. Datena Por tá... isso, eu apoio Você viu o aquele Boulos filme A Substância? para o segundo turno de São Paulo. Qual Você viu vídeo? já? Com ele. Will, A Substância? Não vi. Então tá. Então não vou dar spoiler, mas vejam o filme. O A Datena Substância. deve- Recomendação de amanhã, hein, Google. O Datena deu uma envelhecida aí. Em 2 meses de campanha, o Datena envelheceu 337 anos. Mas aí, o pessoal fala, o Datena teve só 200 mil votos. Mas se o Pablo Marçal tivesse 200 mil votos a mais, ele estava no segundo turno. Então, assim, eleição apertada, qualquer apoio é importante, né? O apoio da Tabata, o apoio do Datena. Mas não muda o jogo. Mas todo apoio é importante, né, Guga? Nessa fase ainda. Olha a imaginação da galera. O South Zone TV falou pra eu imitar o Washington Oliveto fugindo do cativeiro. Washington Oliveto, um beijo pra você aí no céu. Fugindo do cativeiro. Respeitar, já que a gente não respeita nada nesse programa, vamos respeitar pelo menos a memória das pessoas que se foram. Então, Ainda mais dele. Ainda Que mais é dele. sensacional. Grande Washington Oliveto. E o Datena declarar apoio, é óbvio que isso é interessante. Como você falou, né? Se por um detalhe o Pablo Marçal não foi pro segundo turno. Tem uma galera falando que o Tarcísio é o gênio da eleição, mas por 100 mil votos o Tarcísio e o Nunes não são a piada dessa eleição. 100 mil votos a menos, se não fosse o Pablo Marçal não cometendo erros que cometeu, né? 2 erros que ele cometeu, os maiores, foi a cadeirada, que ele fingiu que foi uma facada, e o laudo que ele fraudou contra o Boulos no último dia de eleição. Se não fossem esses erros, a real é que ia estar todo mundo zoando hoje o Tarcísio
e o Nunes. Agora, eles viraram gênio, por um detalhe, por um erro, na verdade, do Marçal. Mas é uma eleição muito parelha, por 100 mil votos, portanto, não teria Pablo Marçal no primeiro turno, não teria Nunes contra Boulos. Então, qualquer apoio é importante neste momento, até mesmo o do Datena, que ficou lá embaixo. Hugo, nós temos nossa convidada já, Laura Coxa? Ainda não. Tá, não. Então vamos falar sobre Natal. Guga, às vezes, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Mas, às vezes, olha como estou filosófico, de onde não se espera é que vem coisa boa. Olha aí, Natal, Rio Grande do Norte, saiu pesquisa SETA, grande Instituto SETA, ninguém conhece. Instituto SETA é local, lá parece que é lá do Rio Grande do Norte. A Natália Bonavides empatou com o Paulinho Freire do União. No primeiro turno, o Paulinho Freire fez 44,08 e a Natália 28,45. A Natália empatou, Guga Noblar. A Natália, que é um excelente quadro de renovação do PT, deputada federal jovem, tem 30 anos, feminista, uma ativista importante, uma amiga querida mesmo. A Natália, eu falo desse lugar de amigo mesmo, considero um amigo da Natália. Não sei se ela me considera também, mas eu considero. A Natália Bonavides, um quadro... É que nem eu me considero peguete do Troy Silvan, só que ele não sabe. A gente tem a Natália, um quadro importante de renovação do PT, Guga, com chance lá de embolar o jogo lá no segundo turno. O presidente Lula vai para Natal para participar da campanha da Natália, que já está empatada agora. Então aí, uma surpresa positiva. Imagina, Guga, eleger uma mulher petista jovem, 30 anos de idade como prefeita de capital, seria importante demais nessa fase de renovação do PT aí, Guga. Pois é centrão clássico, União Brasil contra PT. União Brasil que num passado não muito distante foi o PFL, né? Depois se uniu com o PSL, depois virou DEM, depois se uniu com o PSL e virou isso aí. Então é um partido bem centrão mesmo, aquele que costuma vencer e que mais venceu nas prefeituras está sendo o centrão esse ano, né? Sempre é o centrão. E a gente está vendo a ascensão da Natália, que é uma deputada federal que tem uma rejeição muito grande lá, mas pelo jeito está funcionando o trabalho de ir às ruas e de tentar, de alguma maneira, criar uma onda, né, na militância, que foi o que falou para a gente a nossa convidada da semana passada, né, que a gente entrevistou aqui, que foi eleita vereadora lá em Natal e que falou exatamente disso, que estava se criando uma onda, que ela estava percebendo que estava tendo uma virada. Natal não costuma eleger esquerda, né, a bancada. Mas a governadora é do PT, pelo menos, né? Então, a governadora é a única governadora do PT, inclusive. No estado, sim. Mas Natal, né, a capital, não costuma. E aí, eles não têm uma bancada muito forte, eu acho que são 3 vereadores, eram 2, agora são 3, mas quem sabe, né, agora é uma esperança de eleger a prefeito, e o Lula entrando na campanha de ponta. O PT é muito forte, obviamente, no Nordeste, o governo do estado é do PT, e agora vai ter o Lula lá fazendo campanha, então nasce uma esperança aí para o PT. Natália, quem sabe, surpreendendo e levando essa, vamos ver nas próximas pesquisas, claro. Vamos falar sobre Fortaleza. Fortaleza, a situação é menos legal, Guguinha. Mas ainda tem jogo. O seu amigo raspa caneco, Guga Noblar. Sabe o que é caneco lá no Rio Grande do Norte? Lá no Nordeste, sabe o que é caneco? Lógico. Caneca é canequinha. Eu não sei o que é. Joga no Google. O negócio está complicado lá. A gente já trouxe aqui, a pesquisa Datafolha indica empate técnico entre o André Fernandes e o Evandro Leitão. O Fernandes com 47, o Leitão com 45. O Lula teve lá esse fim de semana, inclusive em Fortaleza, fazendo campanha para o Evandro Leitão. E aí, saiu um vídeo do André Fernandes, que tem se apresentado como evangélico, como religioso, ultra-religioso. Saiu esse vídeo dele aqui lá em Fortaleza. Roda aí pra gente. Eu nasci e me criei praticamente dentro da igreja, né? A minha vida sempre foi muito voltada pra igreja. É o dedo no será? A minha vida sempre foi muito voltada pra igreja. Eu sou viado, por 10 reais. Sou viado. Amor, sou viado, eu dou A minha vida sempre foi muito voltada pra igreja. Eu tô falando sério, eu sou viado. Tá difícil entender? Tá. Eu gosto de pinta. Cidade pequena
Mas não é um porque ela é pequena, porque também existe A minha vida sempre foi muito voltada pra igreja. viado, é meu namorado. Eu sou quando você passa papel higiênico, se você jogar, você dá uma olhadinha. Eu acho ótimo que esse speak a gente colocou, não adiantou nada, né? Todo mundo entendeu o que ele tava falando. Mas, Guga Noblat, olha. Esse é o André Fernandes, o ultra religioso, Tudo normal. O ultra cristão. Quem diria, né, que ter uma carreira como youtuber ruim ia ter um histórico para responder aí, Andrezinho? Impressionante. Tem ali... o que levou esse sujeito a ser conhecido foram esses vídeos ridículos dele. Não sei se ele é um enrustido ou se ele tá querendo... Não é não. Não é nosso, não. Isso aí é de vocês. Se vira. A gente já tem muito problema para resolver aqui desse lado. Não. Espero que não. É de vocês. Sujeito, ele também tem um vídeo que ele faz, que ele vai raspando o bigode dele, a barba dele. Que susto. E aí ele deixa uma porcaria de um bigodinho de Hitler, ele faz umas piadas, como se fosse Hitler. Também tem esse vídeo. Tem que ser julgado, isso tem que ser mostrado. Isso realmente acaba definindo e apresentando para o eleitor qual que é o verdadeiro perfil desse sujeito. É um sujeito que imita Hitler enquanto está fazendo a barba. Isso é inaceitável. É um sujeito que tenta fazer piadinha com quem é homossexual, de uma maneira completamente debochada e homofóbica. Então, assim, é um cara que não merece, obviamente, voto de ninguém. Imagina você ter como prefeito isso. Prefeito de Fortaleza, pai, e mostra essa imagem desse. Ô, Guga, a gente já volta a falar de Fortaleza, porque a gente vai fazer uma ponte aérea Fortaleza-Niterói para falar com um nome importantíssimo reeleito para a Câmara de Vereadores nesse ano. Embarca aí a nossa vereadora Beni Brioli, reeleita em Niterói pelo PSOL, primeira parlamentar transexual a assumir um mandato em Niterói, no Rio de Janeiro. Beni, a gente falando aqui dos problemas que a gente tem, mas que sorte e privilégio ter um mandato como o seu, renovado, importante demais em Niterói. Parabéns para a reeleição e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Rolê. Bem-vinda, Beni. Nada, isso, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Beni, a gente está falando sobre Fortaleza, mas que é uma cidade que tem um bolsonarista ultra radical no segundo turno. Niterói tem uma situação parecida, né? Segundo turno aí em Niterói, o Rodrigo Neves do PDT, 48,47, quase passou no primeiro turno, e o Carlos Jordi, com 35,59, foi para o segundo turno. Como deputado, o Jordi destinou menos de 2% das suas emendas para Niterói, votou contra o desarmamento de agressores de mulheres, votou contra a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres e a favor do trabalho infantil. Que pessoa incrível. Que pessoa boa, né? Como é que Niterói levou esse sujeito para o segundo turno, Beni? Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que Niterói e o Brasil têm vivenciado, né, situações muito alarmantes no processo conjuntural político mesmo, na perspectiva do que a gente quer mesmo quanto sociedade, né? A gente tem um processo de colonização muito forte ainda, que massifica a velha política, né, do pensamento, do sonho do salvador, do sonho do político que vai chegar e vai ser o salvador de todos e todas, e a extrema-direita tem se vendido dessa forma. Niterói é uma cidade que ainda tem desigualdades muito gritantes e latentes, e como outros municípios do Brasil, ainda vivencia a ausência de políticas de Estado muito grande, aonde entra a extrema-direita, né? Com as igrejas, aonde entra a extrema-direita cumprindo o papel, né, ali aparelhando igrejas e aparelhando alguns setores para cumprir esse papel. Mas a gente tem enfrentado isso de forma acirrada e combativa, entendendo que a nossa pauta, a nossa agenda, ela é uma agenda necessária para ser feito esse enfrentamento com a extrema-direita. O Jordi representa, de fato, a velha política e a gente vem tentando ali, de alguma forma, não só em Niterói, mas acho que em todo o Brasil, avançar com as pautas progressistas, porque já passou da hora da gente romper esse setor da extrema-direita como aparelho, né, aparelhando a sociedade. Guga. Pois é.
Como você falou, né, Carlos Jordi é o passado, mas um passado mesmo, porque ele remete ao fascismo, né? Aquelas concepções fascistas de se fazer política de uma maneira autoritária, com aqueles símbolos do fascismo, com os lemas fascistas que eles copiam. Então, de fato, é uma luta contra um passado que a gente sabe que não pode voltar de jeito nenhum, porque coloca a própria democracia em risco. E aí, nesse cenário, qual que vai ser o papel do seu partido? O PSOL vai apoiar o PDT, vai ficar do lado do Neves? Como é que vai ser a atuação de vocês nesse segundo turno para combater essa extrema-direita que vocês tanto combatem? Olha, nós já estamos nas ruas. Nós do Partido Socialismo e Liberdade em Niterói já estamos nas ruas ao lado do PDT, entendendo que é momento de frente ampla, que é momento de toda a unidade possível para que a gente possa vencer qualquer possibilidade de ter, né, o Jordi como prefeito da nossa cidade. Niterói tem um reconhecimento nacional por ser uma cidade onde o setor progressista há muito tempo vem ocupando o poder executivo, onde o setor progressista há muitos anos é maioria dentro do parlamento da cidade também. Então, nós saímos dessa eleição ainda sendo maioria dentro da Casa Legislativa Municipal. Saímos dessa eleição entendendo que a nossa potência em unidade, nós iremos vencer o bolsonarismo na cidade, iremos vencer a extrema-direita, mas também com uma compreensão e um entendimento que a gente precisa de maior unidades futuras para que a gente consiga dissertar o contexto de política que o Brasil tem vivenciado, né? O que está sendo São Paulo, o que está sendo outros lugares do Brasil, como também Niterói, e narrativas tão chulas, narrativas tão inválidas, tão desqualificadas, tão ultrapassadas, que está chegando dentro da casa das pessoas. As ideias estão sendo compradas, essas ideias, eles estão conseguindo vender para o nosso povo, para a nossa gente, esse projeto falido político. E se está chegando, de alguma forma, a gente precisa traçar caminhos e mecanismos para que, de fato, a população possa ter uma retomada de conscientização política, porque é mais do que preciso, né? Sermos didáticos e pedagógicos a partir de agora, nessa disputa aí de corações e mentes, para que a esperança de um Brasil, a esperança de uma política que garanta a agenda nacional dos direitos humanos, ela seja real. Bem, o nosso chat todo aqui mandando um beijo para você e muita gente dizendo que precisamos de outras Benes Brasil afora, mas assim, a escolha de se manter na política para você é uma escolha onerosa, né? Você coleciona ameaças, né? O que você representa, além de você, da sua pessoa, mas o que você representa na política de Niterói, na política do Brasil, ainda ameaça muito essa extrema-direita e muito esse fascismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na campanha você, de novo, enfrentou ameaças. Durante toda a sua trajetória na política, você enfrenta ameaças. Eu queria falar como é que você tem lidado com isso. Isso tem aumentado agora, né? A gente vive um momento de violência política muito grande no Brasil todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa sua coragem de continuar mesmo diante das ameaças todas. Sim. Desde que eu fui eleita, né? Eu lembro minha primeira eleição, saindo o resultado, chegaram as ameaças. E não param de chegar até hoje, né? Hoje são mais de 4 inquéritos de investigação, escolta policial, decisão judicial, né, acompanhamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não tenho mais liberdade. E eu tenho certeza que essas ameaças vêm a partir de um contexto mesmo, porque a velha política, a política ultrapassada, ela sabe que o meu corpo, que eu represento, os setores que eu represento, realmente é uma ameaça de romper com esse projeto. Esse projeto que é LGBTfóbico, que é misógino, que é racista, que é colonizador. Esse projeto
que afastou a jovem democracia incompleta de chegar em territórios, nos guetos, nas vielas, nas esquinas. É isso. E a gente ocupando esses espaços, eu ocupando esse espaço, de fato, eu trago à tona corpos dentro da perspectiva de construção da democracia que nunca foram falados, nunca foram vistos. Eu pergunto para as pessoas todos os dias quantas mulheres travestis e transexuais, quantas pessoas como eu vocês encontram dentro de um shopping, vocês encontram num restaurante quando vai jantar. Quantas pessoas como eu vocês encontram numa viagem, né, num passeio, num local dito de família. Mas o meu corpo está lá e o meu corpo lá é uma possibilidade de ressignificar. Tem disputado a consciência da classe trabalhadora para além do nosso setor. Dialogado com setores fora da bolha, da dita bolha do setor da esquerda, entrado, disputado narrativas que a pauta LGBTQIAPN+, é uma pauta muito cara, sim, mas que a didática do diálogo dessa pauta é o que tem feito com que a desconstrução, né, essa coisa decolonial, ela possa, de alguma forma, chegar para as pessoas. Está sendo aderida e muito bem aderida. A gente tem conseguido avançar muito no que se refere ao diálogo com a sociedade, na construção das políticas públicas da pauta LGBTQIAPN+, que a gente sabe que para construir para corpos como o nosso, numa agenda de tanto enfrentamento, teremos muitas ameaças, tenham muitas ameaças, e ao mesmo tempo trabalhar com essas ameaças e também trabalhar com a ameaça de não estar nesse lugar. Né? E quando chegam essas ameaças de morte, quando chegam essas hostilizações, elas chegam no sentido de desestruturar mesmo, emocionalmente, psicologicamente, de afetar a nossa capacidade ali de poder ter uma atuação combativa necessária e eficaz dentro do parlamento. Eu digo para as pessoas que estar nesse lugar nunca foi uma escolha. O parlamento foi uma escolha, mas estar no lugar quanto militante, estar nesse lugar de luta, de enfrentamento, nesse lugar de formulação de direitos, nunca foi uma escolha a partir de um corpo de uma mulher transexual, negra, filha da classe trabalhadora no Brasil. Beni, eu digo sempre que para as pessoas LGBTQIA+, não é uma escolha lutar, né? A gente luta para existir, né? Então é uma luta permanente. Beni, agradecendo demais sua participação aqui, está convidada para voltar sempre que quiser. E, novamente, o nosso chat aqui, os nossos comentaristas do nosso chat, te mandando vários beijos e muita energia. O seu mandato é muito importante, a gente agradece mais sua coragem e o seu trabalho aí em Niterói. E a gente vai continuar acompanhando de pertinho. Precisando, você tem todos os meus contatos, só voltar, que a gente está aqui de portas abertas, tá bom? Obrigada, gente. Beijo aí para todos. Obrigada. Obrigada, Beni. Beijão. E parabéns. Bom demais, né, Guga, receber uma injeção de energia pra gente, mas agora eu vou voltar a falar sobre Fortaleza. Fortaleza. Por que eu vou voltar a falar de Fortaleza? O Lula esteve lá em Fortaleza esse fim de semana e deu uma paulada no caneco. Olha aí o presidente Lula. Olha o presidente Lula falando aí, né? Deu uma paulada no caneco do André Fernandes. Pauladinha no caneco. Tá, show aí, ó. Roda aí. Do PT, na hora de se vingar de você, na hora de se vingar do humano, eles vão tentar trabalhar para eleger alguém que faz parte da plaga de gafanhoto que governou esse país, chamado Jair Bolsonaro. E nós temos que dizer a verdade para o povo. Nós temos que dizer a verdade para o povo. Esta cidade não pode ter um negacionista. Esta cidade que a única virtude dele é colocar na internet as coisas que ele anda fazendo de depilação. Que isso, presidente? As coisas que ele anda fazendo de depilação, Gondoblar. Mas, ó, o presidente Lula tá dando uma força, né? Entendendo que tem como virar o jogo aí em Fortaleza e em Natal, que são dois lugares que dá para levar. Mas sabe quem não está apoiando o candidato do PT no segundo turno, Gondoblar? Quem? A Interpal. A Interpal e o PDT.
de Ciro Gomes. O PDT de Ciro Gomes anunciou apoio ao André Fernandes, Guga. Um grupo de vereadores do PDT, o partido de Siriroca, anunciaram apoio ao André Fernandes contra o Evandro Leitão. Entre eles, o presidente da Câmara Municipal, o Gardel Rolim, belíssimo nome, e outros pedetistas, tem uma palavra aqui que a Laura escreveu errado, como Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno, Raimundo Filho, Marcel Colares e Jânio Henrique. Segundo eles... Essa palavra aí que a Laura vai apagar agora do roteiro, que ela tá maluca. Segundo eles... É que o nome dele realmente O nome dele é Pepecel? Tipo, o nome dele é Pedro Ferreira Mesquita Filho, mas ele se identifica, tipo, o nome dele famoso assim é Pepecel, vereador Pepecel. Aí é foda. Segundo eles, André Fernandes está aberto ao diálogo. Tem vídeo aí dessa desgraça? Roda aí. É importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade. Ô, irmão, para. Tira aí. Ô, irmão, mas é claro que não representa integralmente. Se representasse integralmente, era o seu candidato, o asno, que estaria no segundo turno. Francamente. O apoio no segundo turno não é pra você apoiar alguém que é igual a você. Senão era o seu candidato que tava lá, ô mula. Ô, Guga, não dá, Guga. Como que o cara... Não faz sentido, meu príncipe William. Como você está dizendo, primeiro você não vai ter como ter alguém que concorda plenamente contigo. Senão você tinha votado outro candidato, não sei, meu irmão. Tá maluco? É meio óbvio. E depois que ele acabou indo para o lado que supostamente não tem nada a ver com o PDT, que é o lado do PL, que é o lado dos bozoloides, dos bolsonaristas, dos golpistas, né? O raspa-caneca. Cara, é o André Fernandes do outro lado, Guga. É o André Fernandes, mano. Exatamente. Durante o quebra-quebra, enquanto Brasília estava sendo invadida, André Fernandes estava fazendo post. Tá comemorando. Incitando o quebra-quebra. É um sujeito que deveria ter sido caçado já. Não deveria nem ser deputado mais. Olha lá ele aí, Guga. Imitou Hitler. É um sujeito que ficou conhecido como raspa-caneco. É isso que o PDT quer se aliar só por mágoa política, só por rusguinha com o PT, só porque perdeu o espaço que tinha na capital. E em todo o estado está perdendo muito espaço para outros partidos de esquerda e para o PT. Aí a mágoa, isso é pura mágoa. Mágoa do Ciro, mágoa do grupo do Ciro, vingancinha de quem perdeu o espaço que tinha na política e agora está querendo se vingar, está querendo rebater o PT à esquerda, que é exatamente de onde eles são, de onde eles surgiram. O grupo político que parece com o PDT pelo menos na teoria era para ser o PT, mas lá em Fortaleza não é mais, né? Inclusive o irmão do Ciro não está nessa. O Cid Gomes também rachou com o Ciro e o Ciro está isolado, levando essa turma aí de vereador para a extrema-direita, o que é ridículo. Mas o Ciro não estava ali no meio, né? Não, você era só os vereadores. Bota aí o que o Ciro falou na tela. O que é dele? Assim que o Giovanni achar, a gente... com calma, Giovanni. Meio de 20. Pau fenomenal. Tá tranquilo, Giovanni. Vai no seu tempo. Achou? Enquanto isso, vamos ouvir áudios. Passou mal. Eu vou ler aqui, ó. O Ciro Gomes diz o seguinte: não é assim que se trata, companheiros, nem muito menos uma questão tão grave como se apresenta no Ceará. Nós temos a vice-prefeitura de Fortaleza do União Brasil, partido que apoia o Bolsonaro. O PT de Aracaju está contra nosso prefeito, o que na prática coloca em apoio ao PL. O que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará. Mais respeito, senão eu também vou dizer mais algumas coisas que a burocracia do nosso partido não está precisando ouvir. Não sou nem serei puxadinho do PT, nem shorts, nem nunca. E aí, Guga apoia o André Fernandes. Não dá para entender essa postura do Ciro Gomes, Guga. Aí é igual o PSDB, que começou a ir demais para o outro lado e foi enterrado depois. O que aconteceu com o PSDB? Que quis apoiar Bolsonaro, que quis se unir com a extrema-direita de uma maneira oportunista, seja por rancor político, seja por oportunismo político, mas se uniu também à extrema-direita, está sendo enterrado o PSDB, né? Agora está virando um partido nanico, então o PDT começa a ir para um caminho parecido, graças ao Ciro, né? Carlos Lupe reage, a PDT reage. Afinal de contas, na eleição a presidente, mesmo com o Ciro Gomes, a princípio, querendo bater o pé e dizendo que não ia apoiar o Lula,
ele foi obrigado, mesmo que de leve, a colocar o apoio dele do lado do Lula no segundo turno, e é isso que o PDT deveria fazer também no Ceará. Não vai acontecer, né? Fortaleza vai ser, pelo jeito, vai ser esse desvio de rota do PDT que no futuro pode custar muito voto, viu? Pode manchar demais a imagem do partido. Muita gente aqui dizendo que o Brizola está se revirando no caixão neste momento, no túmulo neste momento. Imagina topar uma coisa dessa. Jamais. Imagina o Brizola vivo. Não ia deixar acontecer isso com o partido. E a Regina Sus pergunta, Will, você pegaria o Raspa Caneco? O meu advogado disse para eu não responder essa pergunta. Sim. Vamos para Manaus, Guga Noblar. O Pablo Marçal deu certo, de uma forma ou de outra. 30% dos votos em São Paulo. Não dá para dizer que foi um resultado ruim do Pablo Marçal. Quase foi para o segundo turno. Um debate entre os candidatos a vice-prefeito de Manaus gerou repercussão nas redes sociais por conta da postura do candidato a vice, o Renato Júnior, do Avante, vice do Davi Almeida. Isso porque enquanto a Maria do Carmo Cefair, vice do capitão Alberto Neto do PL, discutia temas sérios relacionados a problemas de Manaus, o Renato Júnior ficou assim, ó. Olha, realmente tem o débito de IPTU. E eu gosto de falar a verdade porque quem me conhece sabe que eu não tenho medo da verdade, eu não tenho segredos escondidos debaixo do tapete. Mas não é 10 milhões, o senhor está enganado. Eu sei exatamente o meu débito, entendeu? E deixa eu lhe falar, a maior parte deles, a metade, 2.500.000 é do Hotel Tropical. É do Hotel Tropical que está sendo reconstruído às custas de dinheiro do nosso bolso, sem apoio de prefeitura, mas que vai gerar mais de 1.000 empregos e vai trazer o turismo para Manaus, coisa que a administração do seu prefeito não fez e não faz, porque não sabe incentivar o empreendedorismo, que, aliás, é uma das nossas metas. Fez escola, né, Guga? Fez escola. Primeiro que a lata aí do cidadão, pelo amor de Deus, né? Dá uma... Putz. Né? Saudades da pandemia, onde as pessoas eram obrigadas a usar máscara. Pelo menos cobrir até aqui, né? Agora, o Guga Noblar... Pablo Marçal fez escola, né? Agora os babacas ao redor do Brasil vão copiando. Infelizmente. O Pablo Marçal, ele vai ficar inelegível, porque não dá, né? É uma esculhambação. Depois de tudo que ele fez na campanha, ele não receber nenhum tipo de punição da Justiça Eleitoral. Então a expectativa, pelo menos, é essa. Se ele não ficar, vai ser ridículo. Vai ficar inelegível, mas virão outros Marçais. E a gente já está vendo isso, né? Esse aí é um exemplo da escola Marçal de fazer campanha. E tem vários outros que estão só esperando o momento deles para tentar aparecer, para tentar ganhar um espacinho na extrema-direita. A extrema-direita, o que o Marçal ensinou é que a extrema-direita, ela não tem dono. Parecia que o dono era o Bolsonaro. Na verdade, qualquer um que fizer um discursinho antissistema e que se tornar popular, atacando o STF, atacando a esquerda, atacando a democracia, que é o que ele faz na prática, vai ganhar espaço com esse bando de maluco da extrema-direita, que acha que é revolucionário, mas é reacionário, que quer levar o país para trás, né? Que quer retroceder, que quer acabar com a democracia. Eles são antidemocracia, o antissistema deles é esse. E aí a gente vai ver vários, a partir de agora, fazendo esse discurso. Você não precisa ficar só na sombra do Bolsonaro. Se você for muito antissistema e tiver espaço na internet, você vai crescer. Então vai ter muita gente agora fazendo esse papelão, e um exemplo é esse daí, esse vice aí. Eu vou Guguinha, aqui no programa. Quem não, olha, inclusive aqui o pessoal todo, vocês são malucos nesse chat, eu já olhei os comentários de vocês. O que não fez feio, Guga, foi o nosso Guia da Liberdade Financeira, apresentado pelo Eduardo Moreira neste domingo. Este domingo entrou para a história de novo. O Guia da Liberdade Financeira mostrou para milhares de pessoas as melhores estratégias para cuidar das suas economias de uma forma simples, para todo mundo entender e começar a revolucionar a sua relação com o dinheiro. E muita gente pediu, e como aqui vocês não pedem, vocês mandam, o replay está liberado para você mostrar para os amigos, para a família, que investir é possível e acessível para todo mundo. Não é coisa de milionário, de Faria Lima, não, é para todo mundo. O replay está liberado, mas é por tempo limitado. Para se inscrever, Guga, no nosso link. Olha o nosso link, qual que é o nosso link, Guga Noblar? No nosso, no vosso. No seu, Thiago Damasceno,
que está aqui no chat, que é meu querido amigo Thiago Damasceno, está sempre aqui, um abraço para você. É para vocês todos se inscreverem no roleicl.com.br. Repita! roleicl.com.br, vocês não vão esquecer, porque é o nome do melhor programa da internet e da televisão também, porque já está na TV Pop, que é o roleicl.com.br. E isso, dito isso, inscrevam-se aí para ajudar aqui os papai, o William e o Guga Noblar. E na quarta-feira, Guga, vai ter um debate exclusivo e inédito aqui no ICL sobre um assunto que tem aparecido muito aqui nos nossos programas durante as eleições. O tema é: o que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido? Olha só o time que o ICL vai reunir na quarta-feira ao vivo, 8 horas da noite. Manuela Dávila, Márcia Tiburi, Jones Manuel, Lindbergh Farias, Renato Freitas, Gessé Souza, um timaço aí pra gente discutir este tema com a mediação do Eduardo Moreira e a participação do nosso time de jornalistas do ICL nesse debate. Para você se inscrever, dessa vez eu não vou botar o Guguinho enrascado, o link é icl.com.br/debate, para você receber a notificação aí, ative o sininho da transmissão, só clicar no botão ativar notificações que você vai ser avisado assim que a live começar. Então, quarta-feira, dia 16/10, ao vivo, 8 horas da noite, ICL Debate. Isso, meu querido príncipe, ICL... .com.br/debate. Eu vou cobrar o beicinho do Moro que tá aqui. Você se assine lá, beicinho do Moro. Adorei. Drica Bonham tá sempre aqui, Regina Sus. Então vão lá, icl.com.br/debate. É nóis. Dito isso, terminamos o nosso programita. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, Guga Noblar, presta atenção, nem você tá sabendo o que vai acontecer. Amanhã nós vamos receber aqui, durante o programa, o Ian Neves e a Laura Sabino. Olha a responsabilidade. Para falar sobre uma surpresa. Vocês vão descobrir amanhã sobre o que os dois vêm falar aqui com a gente. E depois, eu e Guguinha Noblar vamos receber a Júlia Casamasso, que é vereadora eleita do PSOL em Petrópolis. Petrópolis tem segundo turno, Guga, e o PSOL está no segundo turno, uma das duas cidades do Brasil onde o PSOL está no segundo turno, disputando lá em Petrópolis. Então amanhã, muitos convidados especiais deste programa, minha participação, que não é nada ilustre, Guga Noblar, que ninguém quer ver, mas vai estar aqui também. Vai ter que se contentar com nós, muito convidado. Estaremos aqui amanhã a partir das 11h30 da manhã. Um beijo pra vocês, encerra o programa, pode botar a vinheta, Guga dança break, faz sinais e acabou. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar.